Eu salvo os irmãos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu vou aqui falar um pouco de mim para os irmãos. E tem muitos irmãos que estão comigo no meu canal, Mais Oração com Missionária Creuza, e talvez não conhece a minha vida ainda, né? Um pouco conhece, mas um pouco não conhece. Mas eu estou aqui hoje falando para cada um dos irmãos como foi o meu chamado, como eu cheguei na presença do Senhor. Eu não vou colocar tudo aqui, porque se eu colocar tudo aqui, os irmãos vão ficar até chato, né? Porque vai ser muito grande o vídeo, vai ficar. Mas eu quero dizer para vocês que quando eu tive o meu chamado para servir o Senhor, para fazer a vontade de Deus, eu levei 15 anos ainda para aceitar o meu Jesus. Mas esses 15 anos foi a pior coisa da minha vida. Por que eu não aceitei o meu Jesus quando eu tive esse chamado há 15 anos? Sabe por quê? Porque eu não conhecia Ele. Eu achava que eu conhecia esse Jesus. Mas quando eu aprendi a conhecer Ele, eu me apaixonei por esse Jesus. Porque eu sabia que esse Jesus cura, liberta, salva e tira as pessoas de muitos lugares errados e coloca no conserto. Talvez aquelas pessoas que você talvez não dá nada para ele, mas esse Jesus vai lá, limpa, purifica, né? E salva e coloca na sociedade. Então eu era uma mulher que eu tinha medo de conversar ao público, porque eles me via eu como ninguém. As pessoas me enxergavam como uma pessoa que não tinha brilho, vamos falar, não tinha sucesso. E eu sempre chegava em casa, quando eu fazia minhas orações, eu questionava com o Senhor: Deus, por que as pessoas me desprezam? Por que as pessoas me condenam? E Jesus, ele já falava comigo, mas eu ainda não tinha sabedoria, entendimento para entender que Deus falava comigo. E Deus dizia para mim assim: não se preocupe, porque eu te amo. Aí quando a minha tia chegou e disse para mim que eu era escolhido do Senhor para fazer a obra, porque eu estava no mundo da vaidade, ali eu, né, batom, esmalte, short curto, tudo aquilo que eu achava que eu devia andar no mundo. Eu achava que eu estava me vestindo certo. Aí até que teve um dia, Jesus teve um encontro comigo. Jesus me testou de toda forma que vocês imaginassem. Eu fui testada por Deus. Não tentada, testada, né, irmãos? Desculpa a palavra que saiu. Mas, um dia, o Senhor me provou onde mais doía. O Senhor começou a me provar nos alimentos. E quem é mãe sabe quando falta o alimento para os filhos, né? A mãe sabe, a mãe conhece como é dolorido. Não adianta entrar em detalhe porque dói. Aí eu comecei a questionar com Deus de novo. Eu falei: mas por que está acontecendo isso comigo? Daí eu fui trabalhar, uma mulher disse para mim assim: olha, eu vou te dizer uma coisa para você. A sua enfermidade que você tem não é para o médico curar. A sua enfermidade é para Deus curar. Eu falei: mas como Deus vai me curar? Porque eu não conhecia, eu não sabia como Deus ia me curar. Daí ela falou assim: eu vou te apresentar a você. Você vai em determinado lugar, que lá você vai ser curada. Eu debochei ainda dessa irmã, irmãos. Não tenho vergonha de dizer. Falei: como Deus vai curar? Essa mulher está ficando doida. Aonde que eu vou? Se eu sirvo o meu Deus? Mas é do meu jeito que eu servia o meu Deus. Achava que eu estava fazendo certo. Mas aí veio a provação. Veio a enfermidade. Faltavam as coisas em casa. Né? Não preciso entrar em detalhe, porque o irmão sabe, o irmão conhece como a gente serve o Senhor. A prova que a gente passa. Até que teve um dia que eu ouvi a voz do Senhor. E quando eu ouvi a voz do Senhor,
eu vi o tanto ainda que eu estava errada. O tanto que eu tinha que mudar em mim. Porque eu era uma pessoa amarga. Uma pessoa porque eu achava que ninguém gostava de mim. Eu também tinha que ser ruim. Eu não podia ajudar as pessoas. Aí quando eu cheguei para ouvir a voz do meu Deus, que o Deus falou comigo, branou o meu coração, eu tirei o orgulho, eu tirei aquele ódio que eu carregava no coração, uma soberba, e comecei a amar as pessoas. Eu recebi um dom maravilhoso, que foi um dom das almas, do amor, de ter compaixão das pessoas. Em todos os momentos, irmãos, da minha vida, Deus me provou. Deus me provou enfermidade comigo. Deus provou enfermidade com meus filhos, enfermidade com a minha mãe, com meu pai. E ali eu sempre firme, para me ver que eu poderia carregar a cruz. Fora o que Deus enviava as pessoas de fora. E fora as perseguições que eu tinha, para mim poder descer as águas, para mim poder casar, descer as águas. Quando eu falava era somente não, não, não. Quando eu casei, com a graça de Deus, Deus tocou no coração do meu esposo. Deus transformou o meu esposo. E ele veio e falou assim: pelo teu ministério, eu vou casar com você. Foi o momento mais feliz da minha vida. Porque eu sabia que eu ia poder batizar, eu podia chegar mais perto de Jesus. Não foi isso que aconteceu. Ali aqueles pastores começavam a endurecer o coração comigo. Porque eles sabiam, se eles me batizavam, Deus já estava me usando sem ser batizada. Deus ia me usar muito mais se eu descesse as águas. E foi o que aconteceu. Levei 4 anos para descer as águas depois que eu casei. Por causa dos pastores, tinha medo dos dons que Deus tinha me entregado. Pensava que eu podia tomar o lugar dele. Ninguém toma o lugar de ninguém. O dom é de Deus. É Deus que divide os nossos dons. E Deus deixou a função para todos nós fazer a vontade dele aqui na terra. Pregar a palavra, falar em profecia, em revelação. Foi assim que aconteceu na minha vida. E eu tinha todos os motivos de não querer mais servir o Senhor. Voltar para o mundo. Porque o mundo estava mais fácil. Porque a aprovação estava difícil. E ali eu fui abençoada. Eu fui recompensada por Deus. Porque Deus me entregou muitos dons maravilhosos. Para falar desse amor. Para ganhar alma para o reino do Senhor Jesus. Para dizer para os meus irmãos queridos que Deus salva, Deus cura, Deus liberta. E muitas vezes nós não queremos pregar esse Cristo mais. Mas Ele é vencedor. Ele é o digno de ser honrado. É o nosso Senhor Jesus, irmãos. É Ele que vai fazer na minha vida e vai fazer na sua vida. É o nosso Deus. Então não tenha medo do tamanho do gigante que se levantar contra você. Quando você tiver um chamado, Deus estiver te preparando para fazer a obra do Senhor, somente glorifica, exalta o Senhor. Porque, irmãos, Deus me deu um renovo, Deus me deu vida nova, Deus me deu livramento de morte, Deus me deu tanto livramento, tantas perseguições que eu tive, Deus estava ali cuidando, zelando de mim e da minha família. Por que que Deus não pode cuidar da sua família? Por que que Deus não pode derramar a graça dele sobre a sua vida? Porque muitas vezes eu sempre falo aqui, não desiste de orar por teus filhos, não desiste de orar por teu esposo, porque tem salvação, sim. Tem salvação. Quantos muitos tentaram querer me parar, querer dizer que eu não ia conseguir. E eu dizia assim, eu não aceitei o homem, eu aceitei Jesus.
Eu aceitei Jesus através de um sonho. Então agora não vou, por que eu vou parar? Porque o homem que está querendo me punir, porque sabe que quando eu descer as águas, Deus vai me liberar para administrar a palavra, e eles não querem deixar? Mas não tem problema não. Leva o tempo que levar, porque eu levei 18 anos para casar. Não é agora que eu vou desistir do meu Deus. E graças a Deus, Deus preparou tudo. Então eu quero dizer para você, não desista. Se você estiver ali querendo casar, e talvez o seu marido não fala sempre não, ore. Ore por ele, para Deus falar com ele. Porque foi assim que Deus falou com meu esposo. A meus filhos foram perseguidos. Os meus filhos louvavam dentro das igrejas. E tem um que louva até hoje ainda. Mas foi tão perseguido para não deixar louvar. Porque Deus, irmãos, quando Ele me resgatou do lamaçal do pecado, Ele salvou meus filhos junto comigo. Porque Ele sabia o tanto que eu orava pelos meus filhos. E todos eles são levitas na casa do Pai. Mas todos os lugares que nós chegamos para congregar, nós fomos barrados. E foi aonde que eu pedi para o Senhor, Senhor, como vai ficar o meu ministério? O Senhor começou a levantar profeta para dizer para a minha irmã, eu vejo você numa mesa, orando por várias pessoas, dos vários países, de várias cidades. Deus vai fazer assim com você, porque Deus não quer que o seu dom seja parado. Deus não quer que ninguém abarra você, mas você chega nas igrejas, você é abarrada. Não tem vergonha de testificar aqui, irmãos. Quando sabia que eu ia pregar, que era eu que ia ministrar a palavra, aquelas pessoas, para não ouvir que Deus queria falar através da minha pessoa, em profecia, em revelação, eles não iam para a igreja, porque disse que Deus ia revelar algo ali que podia complicar a vida deles. Deus não complica ninguém, Deus somente salva. Deus salva, irmãos. Deus cura. Aquelas almas que estiver doente, estiver rejeitada para a humanidade da terra, para a sociedade, Deus cura, Deus liberta, Deus salva. Porque quantas vezes as pessoas não têm vergonha de dizer aqui para os irmãos ouvir, não, irmãos, porque a gente tem que contar as humilhações que nós passamos pelo nome de Jesus, mas nós somos vencedores em Cristo, porque eu repetia roupa, não tinha calçado bonito, mas eu tinha o que era mais lindo na minha vida, que era Jesus. Jesus me vestiu com os dons celestiais do céu. Então hoje eu quero compartilhar isso com os irmãos, dizer para essa irmã que ora para o teu esposo, ore para os teus filhos, não importa o que eles dizem de você, mas ore para Jesus. Ele vai te salvar, Ele vai te curar, Ele vai te chamar de filha, Ele vai te chamar você para sentar na mesa do rei. Orianta na banaia, surianta na banaia. Não se importa com a humilhação que você está passando, porque você não tem um calçado bonito, você não tem uma roupa bonita, porque Jesus te ama, te adora. Só olha para Ele, conta para Ele o teu problema, desabafe com Ele, porque Ele vai te ouvir. Talvez você vai correr para os teus amigos, para os teus pastores, Ele não vai ter tempo para te ouvir, mas Deus tem tempo de te ouvir sim, e Ele quer te ouvir, Ele quer ver você contar o testemunho seu para Ele. Então não tenha medo, não tenha vergonha, porque quantas vezes eu fui convidada para pregar a palavra do Senhor, e quantas vezes eu fui barrada porque eu repetia a mesma roupa. Sabe que um dia eu orei a Deus, fiz uma campanha de oração, falei, Senhor, para mim não ser humilhada aqui, toca no coração da pastora ou do pastor que faz o uniforme da igreja. Não demorou 15 dias, fizeram uma reunião e chamaram todas as irmãs, que era rica, que era pobre, vestiu o mesmo uniforme, o mesmo material. Todo mundo estava igual dentro da casa do Pai, para não fazer opção de pessoas.
Porque Jesus veio para salvar, para curar. Jesus não veio para julgar, para condenar as tuas vestes. Jesus veio para te libertar, ensinar você a caminhar na presença do Senhor. Então essas são as palavras que eu deixo no teu coração. Não desista de ouvir a voz do Senhor, porque Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. E quando você chegar na glória, Ele vai te dar uma veste de ouro, uma veste de diamante. Se você passar pela prova, você vai vestir essa veste, porque Jesus está esperando você lá na glória para contemplar o que você está fazendo para Ele aqui. Amém? Fica com Deus.